Você não é obrigado a ficar e assistir esse vídeo. Se você quiser passar, não quiser assistir, não tem problema. Eu vou falar uma verdade aqui para você, que é para mudar a sua vida, seu comportamento, a sua maneira de falar. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero te dizer: cale a sua boca. Como assim? Oportunidades, situações, amizades, relacionamentos, muitas coisas são encerradas e acabam encerrando um ciclo e acaba terminando relacionamentos por falta do diálogo, do saber ouvir ou do saber falar no momento certo. Por isso que é necessário em alguns momentos você calar a sua boca, fechar a sua boca. Mas quem é você para dizer tal coisa? Eu quero trazer um texto aqui porque isso muda a situação, o comportamento, relacionamentos, faz tornar mais sadio, porque a pessoa ela tem que falar, sim, mas há um momento, a oportunidade e a ocasião certa. Eu vou te mostrar um texto que vai falar algo muito interessante. Tiago capítulo 1, verso 19 diz assim, ó: Sabei, meus amados irmãos, que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar. Observe bem esse texto, que Tiago ele diz sobre que nós devemos, o homem, a pessoa em si deve estar pronta para ouvir. Quantos não querem ouvir? Já quer logo descarregar e falar. Por isso que há discussões, por isso que há interpretações erradas, porque a pessoa nem terminou de ouvir e ela já vai falando o que vem à mente, e ela vai logo detonando com palavras e acaba porque ouviu algo pela metade, não parou para ouvir ou prestar atenção àquilo que está sendo dito, entende errado, compreende errado, e aí sai falando. E aqui ele nos mostra sede, pronto para ouvir. Um sábio sempre ouve, o tolo ele descarrega palavras. O tolo ele não para ouvir. O sábio ele está atento, ele ouve, ele observa para poder usar as palavras certas, usar as perguntas certas para poder responder ou perguntar. O sábio não abre a boca e sai falando falácias, mas o sábio ele ouve, entende, compreende. Olha só, sede pronto para ouvir. Você precisa aprender a ouvir mais. Você precisa estar pronto e atento àquilo que está sendo dito. O segundo ponto aqui que ele diz, tardio para falar. Muita gente acaba falando, estourando, e depois se arrepende pelo que foi dito, porque lançou palavras torpes, acabou magoando, ferindo. As situações de discussões que são passageiras, mas o que foi dito acabou ferindo alguém, magoando alguém, pelo momento, do calor do momento, não está atento ou não parou para ouvir, já chegou falando, e depois que ouviu a situação, se arrependeu porque foi entendido e compreendido errado. A habilidade para ouvir, nós temos que ter essa habilidade de ouvir, de estar atento a ouvir. O tolo sai falando, o sábio primeiro ouve para depois responder. Tardio para cirar. Quem deve ter essa habilidade também? Você precisa ter essa habilidade de estar atento a ouvir, falar no momento certo, tardio em cirar. A Bíblia diz, ireis e não pequeis. Porque há muitas ocasiões de pessoas cirar. Ele sai falando, não ouve direito e não tem domínio próprio. O fruto do Espírito não opera, às vezes, na vida da pessoa. E aqui olha o que, versículo 20, o que a ira faz. Porque a ira do homem pede a obra da justiça de Deus. Versículo 20 aqui de Tiago capítulo 1. Então por isso que
deve tomar esse cuidado com a ira. Prejuízo da ira. A ira é o fim da linha da comunicação. No momento da comunicação, muitas pessoas se iram porque não está pronta para ouvir. Porque não tem a paciência de ouvir, entender e compreender tal situação. Mas às vezes já quer partir para cima. Então, essa falta de diálogo, a ira impede que Deus faça justiça ao nosso favor. Então, às vezes a pessoa se ira, ela age compulsivamente e descontroladamente no falar. Acaba agindo como uma pessoa tola. Então, um conselho para você: guarde mais as palavras. Observe o que você vai dizer, porque isso pode custar relacionamentos, pode custar oportunidades, portas, tantas situações que podem ser impedidas se você falar menos e ouvir mais. Porque aí você sabe como responder, sabe o que deve falar, você tem como argumentar. Mas se falar asneira, sair falando falácias, palavras torpes que acabam entristecendo não só as pessoas, mas entristece também o Espírito Santo. Cale mais a sua boca, fecha mais, sede sábio no falar e cedo para poder ouvir. E outra coisa, tem pessoas que gostam de falar, mas não praticar o que vivem. O versículo 22 diz assim, ó: mas sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, e não vos enganeis a vós mesmos com falso discurso. Outra coisa que é importante, ser praticante, viver, não só falar, mas praticar, exercer e viver. Bem, que Deus em Cristo te abençoe com esta palavra poderosamente a sua vida. Fique com Deus. Você que ainda não é inscrito aí no canal, se inscreva e aí ative aí o sininho. Até o próximo vídeo.